Tá como BioBio NUT parte 2, 1 de 2016, tá? Então vocês podem fazer essa anotação e a senha para acessar é Valina, com tudo minúsculo, tá? Então, eu quero explicar porque sempre vocês vão encontrar o mesmo material, então é importante para vocês saberem o que é esse material. Então, olha ali, o primeiro arquivo é um arquivo PowerPoint, né? Eu me baseei no Leninger, é uma apresentação do Leninger, e sempre está indicado o capítulo lá, BioBio, capítulo 19, OXFOS, fosforilação oxidativa. Então, é uma abreviação, tá certo? Quando a gente fala OXFOS, é uma abreviação. E aí, vocês vão ter os vídeos daquela apresentação, tá certo? Eles são vídeos de curta duração, eles podem ter 10 minutos, 15 minutos, e aí vocês vão ver ali, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, estão vendo? E às vezes eu marco como o assunto, por exemplo, depois do vídeo 3, você tem um vídeo ali que ele é especial, quer dizer, ele está destacado, né, da apresentação de PowerPoint sobre a ATP sintase. Também um vídeo sobre Eros, outra explicação, né, sobre Eros. Ontem a gente viu, né, aquele slide de conexão, e aqui tem também uma apresentação. E o legal é que vocês podem, então, acessar esse material, ver quantas vezes vocês desejarem, parar o vídeo para fazer anotações, né, quando vocês estiverem assistindo. E então esse material é para vocês seguirem com todo aquele capítulo, todos os detalhes daquele capítulo, entenderam? Então é importante que vocês assistam esse material, como nós não planejamos com antecedência, essa semana não deu ainda, vocês acabaram de ter acesso ao material. Mas tranquilo, vamos ver esse material sem problemas, né? E aí, tem um arquivo aqui que é PDF. Esse arquivo PDF, exercícios de final de capítulo. Ele é um scan de algumas páginas do Leninger, tá certo? Eu não posso, né, disponibilizar para vocês o livro, mas só algumas páginas, acho que, né, não tem problema. Então, aqui estão os exercícios do capítulo 19, e eu vou tratar alguns desses, vou discutir, vou falar sobre alguns desses exercícios na quinta-feira, tá certo? Ou nas quintas-feiras, né? Além disso, eu disponibilizei para vocês um livro, né, de bioquímica. Esse livro ele é gratuito, você pode baixar, né? Porque eu não posso disponibilizar nenhum livro para vocês, né, que é vendido, que as editoras, né, têm os direitos. Mas este não, ele se chama Biochemistry Free and Easy, né? Então, é em inglês, mas tem várias figuras ali, e vocês já podem começar a tentar ler inglês. É importante, né, conseguir desenvolver o inglês ao longo do curso de vocês, tá bom? Então, esse livro está lá disponível. E aí tem um outro arquivo PowerPoint bem pequeno, que aqui são os slides de conexão. Tá certo? Então, vocês lembram que ontem eu imprimi os slides 1 e 2. É interessante porque eu chamei esses slides de IC, né? Na verdade, o I é de ilustrações, tá certo? Mas eu chamo de slides, é um hábito, né? Então, são as ilustrações, são as figuras que resumem algum aspecto do metabolismo ou alguma informação em bioquímica, tá certo? E aqui nós temos o caso 1. Então, vocês se lembram que nas quartas-feiras eu vou apresentar os casos, não é isso? O caso 1 tem perguntas, questões. Então, hoje eu vou apresentar na segunda parte da aula o caso 1. Vocês vão ter que entrar no Aprender e ver as questões, respondê-las e entregar na próxima quinta-feira, antes do início da aula,
tá certo? Então, essas questões, elas podem ser respondidas em dupla, né? Mas também, se o aluno quiser fazer individualmente, não tem problema, tá certo? E essas questões, então, são as atividades previstas, as atividades específicas previstas naquele ponto extra, vocês lembram? Então, nós temos um ponto de atividades extras que vai ser dividido em 5 casos, valendo 0,2 pontos. Tá bom? Então, é importante que vocês não percam essas atividades se quiserem, né, obter a nota dessas atividades específicas. Professora, essas questões do caso, a gente vai começar aqui ou a gente começa em casa? Começa em casa. Hoje eu vou apresentar o caso e é claro que este caso, ele conecta com o assunto que eu estou discutindo com vocês em sala de aula. Tá certo? Oi. Da semana que vem. Então, sempre vocês vão ter de quarta até a próxima quinta. Somente quando for o feriado que vocês vão ter um tempo menorzinho, porque nós não vamos poder nos encontrar na quinta, e sim na terça. Mas aí eu explico para vocês, tá certo? Então, eu sempre dou um nome para esses casos, para vocês se lembrarem. Esse primeiro caso se chama Cheryl e Charles, tá certo? É o caso de 2 irmãos gêmeos, uma garota e um garoto. Vou apresentar na segunda parte da aula, tá bom? Então, isso já está lá, toda essa parte do capítulo 19 já está lá. É importante que vocês comecem a ver este material, né, a ver os vídeos. Pode até fazer um caderninho ou algumas páginas de controle, né, quais vídeos vocês já viram, né, como que vocês estão desempenhando. Então é importante que vocês entendam que eu preparei esse material no objetivo de vocês assistirem fora de sala de aula, para que em sala de aula a gente possa fazer exercícios, possa fazer atividades, entendeu? Porque senão eu teria, né, que gastar todo o tempo só com as apresentações, né? Então, eu abri mão da apresentação estendida, disponibilizei para que vocês tenham controle dessa parte. Então, em relação a ver o capítulo, estudar o capítulo, vocês podem fazer no seu próprio ritmo, seu próprio passo aqui, tá? E já disponibilizei o capítulo 17. Então, o capítulo 17, catabolismo de AG, ou seja, catabolismo de ácidos graxos. Vejam que segue a mesma coisa, estão vendo? O arquivo, PowerPoint, os vídeos, os exercícios de final de capítulo e os slides de conexão. Então, eu estou tendo muita dificuldade de preparar xerox para vocês. Então, é necessário que vocês imprimam o material, ou pode também trazer no tablet ou no computador, se quiser seguir comigo olhando a imagem, não tem problema. Mas é importante que vocês tenham esses arquivos nas aulas, este aqui na aula de terça-feira e esse aqui na aula de quinta-feira. Então, eu já peço que aqueles que vão xerocar, já preparem essa cópia e guardem nos seus materiais para no dia da aula já tem disponível, né? Uma vantagem é que eu não consigo imprimir colorido para vocês, mas aqueles que têm a chance, né, de fazer a impressão colorida, pode fazer, tá certo? Oi. Não é do caso? Não. Então. O caso não está aqui ainda. Esse vídeo também Não, os exercícios não. O que vocês têm que me entregar é sempre as respostas do caso e esta folha de atividades. Então, esta folha que eu entreguei hoje é folha de atividade 1. Nós teremos 5, tá certo, gente? Então, na quinta-feira, vocês me entregam junto essa folha. Isso é uma folhinha? É só uma folhinha, é só uma, e as respostas das questões. Vocês entenderam, gente? Então, o trabalho de quinta-feira, ele tem 2 partes. Essa folhinha que a gente fez hoje e as respostas do caso. Dúvidas? Essa folha. Então é à mão, eu não aceito no computador,
tá certo? Pode ser feito uma folhinha para a dupla, tá certo? Agora, essa aqui não, essa é individual. Isso é referente ao caso clínico? Esse aqui é o assunto para entender o caso. Nós estamos nos preparando, conhecendo o material para ajudá-los, né, ou estarmos cientes daquele assunto, tá bom? Para que não... Seria mais para apoio pra gente. Apoio. Então, é um apoio. O exercício é um apoio para praticar o conhecimento, tá? Então, esse aqui não. De novo, depende de cada um, a vontade que cada um tem, né, de realmente se empenhar e se dedicar. Só que na quinta-feira eu devo apresentar a resolução do caso. Tá certo? Então, o que eu faço é o seguinte: vocês, no início da aula, todos entregam a resposta. Eu não inicio a aula até que vocês entreguem a resposta. Mas eu peço que vocês tenham uma cópia. Pode até ser num dos devices. Pode ser ou no celular. Por quê? Porque quando eu estiver falando a resposta, se vocês não estiverem satisfeitos com a resposta que vocês deram, ou se faltou alguma coisa, você pode me anexar uma folha de correção. Entenderam? Então aí fala assim: não, por favor, anexe uma folha de correção às minhas respostas, que eu esqueci de alguma coisa e não apareceu, ou realmente eu não entendi a pergunta, saí fora, a resposta não está correta. Entenderam? Então, o exercício, ele tem essa possibilidade também de vocês mesmos perceberem onde estava, né, o que estava bom, a resposta correta, o que não estava tão bom e o que precisa realmente ser modificado, tá? Por isso que lá nas instruções vocês vão ver, ou tire uma cópia, mas tem uma maneira de vocês verem a folha de resposta quando eu estiver fazendo a correção, tá bom? Vale nota, esse vale nota. São 5 casos, cada caso com a folha de atividade vale 0,2 pontos, tá? Então, vocês também vão acompanhando como que está o desempenho, né, de vocês nesses casos. Às quartas-feiras. Não, a folha de atividade eu entrego, tá? Vocês não têm que imprimir. Vocês recebem a folha aqui, né? Tá certo? Vou dar um jeito lá, mas não é tanto, né, em relação aos demais materiais. Bom, alguma dúvida? Vocês entenderam exatamente como vai ser a dinâmica, né? Tá, joia. Então, como eu disse na primeira parte do curso, dessa aula, nós vamos ver a mitocôndria novamente. A mitocôndria funcionando. Então, essa parte... A cadeia de transporte de elétrons funcionando. Vamos olhar aqui, né, eu vou iniciar, eu sugiro que vocês façam anotações no verso desta folha, porque ainda não é esse exercício aqui. Então, vamos lá, né? Você falou que é pra gente imprimir e trazer. Imprimir os slides de conexão e os exercícios de final de capítulo, tá? Então, esses dois. Oi. Vai entregar essa folha? Desculpa. Vai entregar. Então, pode fazer a anotação em outro lugar? Vai entregar quando que vocês vão entregar? Quinta-feira. Depois que eu lançar nota, eu devolvo. Mas isso é o que eu falei. Vocês pode ficar com ela até quinta-feira. As anotações você pode fazer em outro lugar. Não, é porque significa que vocês seguiram essa parte, faz parte da atividade. Sim, faça nela. Não, é bom que você aproveita, você economiza uma folha. E tem que ser econômico. Vocês têm que ser econômicos, tá certo, gente? Não vai caber. Vamos lá? Olha só que legal. Tem mais folha. Vamos começar então. Então, nós... 2? Tá. Vamos ver esse desenho da mitocôndria, né? Focado na cadeia de transporte de elétrons. Esse computador, ele já é bem velhinho, então ele é vagaroso.
Aí está. Então, você tem uma ênfase, né, na membrana mitocondrial interna. E aqui os complexos da cadeia de transporte de elétrons, o 1, o 2, o 3, o 4 e a ATP sintase. A ATP sintase, então, ela tem essa parte, né, chamada de F1 e FO. E no vídeo de ATP sintase, vocês, então, vão ver o funcionamento, como que ocorre, né, como que o gradiente de prótons é usado pela ATP sintase para sintetizar ATP. Então, a primeira coisa a observar é a orientação. Então, vejam que a matriz mitocondrial está do lado de baixo e o espaço intermembrana está do lado de cima, né? Isso é importante. Então, vamos falar um pouquinho, eu não falei na aula passada, sobre a membrana externa, né? A membrana externa mitocondrial, ela é livremente permeável a pequenas moléculas, como a sacarose, sais, a coenzima A, mas ela não deixa passar moléculas como o citocromo C. Vocês lembram do citocromo C que eu falei na aula passada? Ele é da cadeia de transporte de elétrons. A proteína albumina, né? Então, já são tamanhos maiores que, então, essas moléculas não conseguem passar pela membrana externa. Já a membrana interna, ela é impermeável. Tá certo? Então, a membrana interna vai ter que ter transportadores, não é isso? Nós vamos ver os transportadores que existem nessa membrana para permitir que coisas adentrem, né, ou cheguem na matriz e outras saiam, né? E uma coisa básica que a gente tem que pensar, aqui vocês estão vendo só um pedacinho, né, da membrana, mas a mitocôndria, ela tem que estar intacta, né, para que haja a geração de ATP. Por quê? Né? Porque o mecanismo quimiosmótico da fosforilação oxidativa exige um compartimento, né, um compartimento fechado e onde esses prótons, né, possam fluir, né, através desse compartimento. Então, eu vou iniciar com vocês, e aí vocês vão marcar, né, os passos. Eu vou ver primeiro, de 1 a 6 são os substratos que eu vou colocar, e a gente vai ver essa mitocôndria funcionando. Então, vejam, eu vou adicionar o malato, né? Vou adicionar o malato. O malato, ele é substrato da enzima malato desidrogenase. Então, nós estamos vendo reações do ciclo de Krebs. E aqui, nessa projeção, o que está marcado em azul está reduzido. O que está em vermelho está oxidado. Então, vamos ver na presença do malato o que vai acontecer, né? Vou iniciar o funcionamento. Então, veja que o malato, ele é oxidado, oxalacetato, com produção de NADH. O NADH, então, né, vai ser oxidado a nível do complexo 1 e os elétrons começam a fluir da maneira que nós vimos ontem, né? Então, lembrem que o que está ali, o que é a ubiquinona, isso, a ubiquinona, ela tem uma característica hidrofóbica, tá certo? E ela transita com esses elétrons do complexo 1 para o complexo 3. Observem aqui o oxigênio. O oxigênio, ele recebe esses elétrons, né, no complexo 4, estão vendo? A citocromo oxidase. Então, aqui você tem o trânsito desses elétrons, né? No caso, se eu tenho meio oxigênio, eu preciso de 2 elétrons para formar a água. E se eu tenho né, a correspondência, uma molécula de O2, então eu precisaria de 4 elétrons. Estão vendo? Vejam como o citocromo C transita. Ele está fracamente ligado na membrana interna.
né? Ele transita transferindo os elétrons do complexo 3 para o complexo 4. E observem que a ATP sintase, então, né, é a enzima que vai proporcionar a síntese, né, ela vai então tornar possível a síntese de ATP, na medida em que os prótons retornam para a matriz mitocondrial. Tá certo? E uma coisa importante é o seguinte: o NADH, quando é oxidado, né, a nível do complexo 1, então ele vai, né, formar o NAD+, e o NAD+, então, pode participar novamente das reações, né, oxidativas. Beleza? Então, ela é um componente da cadeia de transporte de elétrons. Ela é o biquinona, o biquinol. Então, quando ela está em azul, né, está reduzida, é o biquinol. Em vermelho está oxidada, é o biquinona. Então, tem a ver, essa sua pergunta tem a ver também com a natureza. A ubiquinona, ela é um transportador da cadeia de transporte de elétrons, mas ela não é uma proteína. Né? Vocês lembram, se vocês têm no slide de conexão, a estrutura, né? Então você tem o anel e uma cauda hidrofóbica, sendo que a oxidação ocorre naquele anel da estrutura, tá? Então, tudo bem, gente, aqui? Quer dizer, vejam, o malato é o substrato, ele está sofrendo a ação da enzima malato desidrogenase. E esses elétrons, vocês podem imaginar de onde estão vindo. Esses elétrons podem estar vindo dos carboidratos, dos lipídios ou dos aminoácidos. Estão chegando, né, chegando a nível da cadeia de transporte de elétrons. Muito bem, agora eu vou colocar um outro substrato que é o succinato. Vamos ver o succinato. Professor, o biquinona é reduzido ou oxidado? O biquinona, ela é oxidada. Quando ela é reduzida, vira o biquinol. Então, vamos iniciar e vamos ver o que acontece com o succinato. Então, o succinato, ele é substrato da enzima succinato desidrogenase, tá certo? Vejam que essa enzima, ela está associada com o FAD. Então, é produzido o quê? FADH2, né? Os elétrons, então, vão para a ubiquinona e vão transitar a partir dali da mesma maneira, né? O mesmo caminho que os elétrons do malato, substrato malato, seguiram. Estão vendo? Né? E observem que o bombeamento dos prótons, né? Quem está bombeando prótons quando a gente tem succinato é o complexo 3 e o complexo 4, né? Está aí bombeando prótons. Oi. Da enzima succinato desidrogenase. O succinato, ele é o substrato da enzima succinato desidrogenase. Vamos colocar um novo substrato. E é o piruvato, iniciar. Então, aqui nós temos o complexo piruvato desidrogenase, ele usa como substrato o piruvato, observe o piruvato sendo oxidado a acetil-CoA, né? E ali, produção de NADH. Então, veja que o funcionamento da cadeia, ele está também ligado ao funcionamento do ciclo de Krebs. Porque o ciclo de Krebs, ele é controlado, né, pela quantidade de carreadores oxidados. Né? Você precisa ter NAD+, FAD, né, para poder serem reduzidos a nível do ciclo de Krebs. Tá bom? Então, aí nós temos o piruvato entregando, né, esses elétrons para o carreador NADH. Vou abortar, vamos ver aqui novo substrato, isocitrato, iniciar. Então, o isocitrato, mesma coisa, né? Então, veja que esses substratos, eles são aqueles substratos das enzimas chamadas desidrogenases, né? Que estão envolvidas, né, na oxidação
dos substratos, dos intermediários do ciclo de Krebs, transferência dos elétrons para os carreadores, né? Então, olha só, o isocitrato sendo transformado em alfa-cetoglutarato, né? Com produção... Professor, o isocitrato é substrato de qual enzima? Isocitrato desidrogenase, né? Então, você tem isocitrato desidrogenase e você tem a produção de NADH. Tem uma liberação de um CO2, não? Como? Tem liberação de sim, sim. Eu não estou falando da parte da eliminação dos carbonos, apenas da produção dos carreadores, né? Mas você lembrou bem aí. E NADH, né? NADH. No substrato. E agora o alfa-cetoglutarato, né? Mesma coisa, produção de NADH, produzindo succinil-CoA, tá certo? Então, olha só, então vamos pensar. Os elétrons, eles estão passando pela cadeia de transporte de elétrons. Com isso, os prótons estão sendo lançados para fora e criando o gradiente eletroquímico, tá certo? Então, esses prótons vão retornar para a matriz pelo complexo ATP sintase. Ela é um motorzinho, realmente, né, um motor molecular, um evento bem interessante, muito bonito. Eu tinha um vídeo que eu costumava ter acesso, mas agora não consegui mais, mostrando como que eles estão, uma animação, né, como que esses prótons, na medida que eles passam, né, a parte da ATP sintase gira, bem interessante. Vamos tentar ter essa noção, essa sensação com a apresentação que eu preparei, tá certo? Então, vamos falar de OXFOS, oxidação fosforilativa. Então, a parte oxidativa é a parte que acontece na cadeia de transporte de elétrons, tá certo? Então, você tem essa parte onde o NADH, o FADH2 vão ser oxidados e vai começar, então, esses elétrons vão começar a transitar pela cadeia. E fosforilação de quem? Do ADP, né? ADP mais PI forma o quê? ATP. Então, você tem duas partes, né? E o que quer dizer que a mitocôndria está acoplada, né? Para que haja a síntese de ATP, é necessário que haja o gradiente eletroquímico. Só que o gradiente eletroquímico só existe se houver o quê? Transporte de elétrons. Tá certo? Então, a cadeia de transporte de elétrons, o fluxo de elétrons, está acoplado à fosforilação. Entenderam isso? Né? Porque é esse fluxo de elétrons que vai proporcionar a formação do gradiente eletroquímico. Né? Entenderam, meninos? Tudo bem? Né? E aqui nós temos que, então, chamar a atenção para o fato de que o oxigênio, então, está formando água, né? E ele, então, é o aceptor final que está na cadeia. Então, agora eu vou mudar para inibidores. Então, qualquer coisa, qualquer composto que venha interferir com esses complexos vai ser inibitório da cadeia de transporte de elétrons ou da fosforilação. Então, vamos ver, eu vou iniciar com os inibidores. Vou parar aqui. Então, tudo bem, meninos? Então, eu mostrei, meninos e meninas, eu mostrei, então, o malato. Malato produz NADH quando é oxidado? Sim. Depois, o succinato produz NADH? Não. Depois, piruvato produz o quê? NADH, quando é oxidado, na reação da piruvato desidrogenase. Isocitrato produz NADH e alfa-cetoglutarato também, né? Então, todos exceto o succinato, né? Então, vamos ver os inibidores agora. Marquem aí, então passa uma linha e fala assim, inibidores. Vamos ver os inibidores. E esses inibidores, então, anotem a primeira inibição que eu vou apresentar para vocês. É
succinato e cianeto, né? Cianeto. Então, está escrito aqui, né? O segundo inibidor, cianeto. Vamos ver aonde o cianeto vai atuar na cadeia de transporte de elétrons, né? E qual o seu efeito. Então, eu vou fazer, né? E vocês vão observando, olha só. Então, eu vou botar um novo substrato, o succinato. Vou iniciar. Tá aí, né? Você tem succinato fumarato, né? Pela ação da succinato desidrogenase, vou adicionar o cianeto. Olha, aonde o cianeto atua? Ele é um inibidor do complexo 4, né? Então, vamos prever o que vai acontecer, né, na presença do cianeto. O oxigênio não vai ser consumido e nem o ATP será produzido, né? Então, vocês podem colocar aí, oxigênio não é consumido, ATP não é produzido. Por quê? Bom, oxigênio não vai ser consumido, é fácil de explicar, não é? O cianeto inibe o complexo 4, que usa oxigênio, reduz o oxigênio à água, não é? Se o complexo está inibido, não vai consumir oxigênio. Concordam? Está claro? Né? E aí o que acontece, né? Vai acontecer, com isso, você tem a formação, né? Você tá impedindo o trânsito de elétrons. O que vai acontecer com o gradiente de prótons? Ele vai continuar sendo construído? Não. Se não tem uma constante reconstrução do gradiente de prótons, vai haver síntese de ATP? Não. Entenderam? Então, não vai haver nem o fluxo de elétrons, nem o bombeamento. Então, sem gradiente, sem síntese de ATP. Por isso que vocês, acredito que alguns já tenham ouvido, né? Cianeto de potássio, por exemplo, é um veneno. Tá certo? Né? Oi. Ele não produziria menos ATP com os prótons que já foram liberados nos complexos, ou pelo fato do complexo 4 estar inibido, não nem passam pelo primeiro complexo? Eles vão ficar como se fosse igual um engarrafamento. Né? Pense na cadeia de transporte elétrico como uma highway. Os carros estão passando, os carros são os elétrons. Aí você põe uma barreira. Eles vão acumular rio acima. Entendeu? Né? E já que o trânsito, as reações de oxidação, redução que permite o trânsito, são as que proporcionam o movimento de prótons, aí não é possível. Entendeu? Tá certo? Agora, marquem o número 2. É a segunda simulação. Eu vou colocar succinato e oligomicina. Este aqui, que está escrito ali, oligomicina. Vamos. Primeiro é succinato e cianeto. Então, vocês entendem o seguinte, o cianeto, ele inibe qual complexo? 4. Na presença de cianeto, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio e a síntese de ATP? Não tem consumo de oxigênio e não tem síntese, né? Muito bem. Vamos ver agora o succinato e a oligomicina. Então, vou parar aqui, vou colocar succinato, iniciar. Agora preste atenção que eu vou adicionar a oligomicina. Oligomicina. O que faz a oligomicina? Isso, ela bloqueia a ATP sintase. É um inibidor da ATP sintase, né? O que podemos prever?
que vai acontecer com o consumo de oxigênio e a síntese de ATP, na presença de oligomicina? Vai haver consumo de oxigênio? Tá, alguns acham que sim, alguns acham que não. Então, eu vou dar uma explicação para ver se vocês mudam assim, a opinião, né? Mas, e a síntese de ATP? Não, tudo bem. Então, vocês têm certeza que não vai haver síntese de ATP, porque a ATP sintase está bloqueada, né? Então, vamos ver, ó. A ATP sintase está bloqueada. Nenhum ATP é sintetizado, certo? Correto. Vejam que a ATP sintase, ela é responsável pela dissipação do gradiente de prótons estabelecido pela cadeia. Então, a cadeia constrói o gradiente, a ATP sintase faz o quê? Dissipa o gradiente, não é isso? Só que a ATP sintase não está fazendo isso. Então, a cadeia de transporte, que eu falo CTE, não pode bombear mais prótons para fora, uma vez que o gradiente completo já está presente. Entenderam? Então, a cadeia mandou prótons, construiu o gradiente. Para ela mandar mais prótons, o que a ATP sintase tinha que fazer? Destruir o gradiente. Entenderam? Né? E aí, se ela não está bombeando os prótons, né, os elétrons também não vão poder caminhar para o oxigênio, ou serem encaminhados até o oxigênio. Né? Tá, vamos pensar. Olha, a ATP sintase, você tem um gradiente que é, vamos supor, aquele que ele é considerado ótimo. É o gradiente ótimo. A cadeia, os transportadores estão mandando prótons. A ATP sintase puxa os prótons, né, transfere para dentro. Ela não está mais transferindo os prótons. Então, não dá para a cadeia ficar lançando prótons eternamente. Ela só vai lançar os prótons, mais prótons, quando a ATP sintase funcionar e puxá-los de volta. Entendeu? Se ela não... Então, se os prótons não estão sendo bombeados também, o fluxo de elétrons não está bloqueado. Exato. Então, vocês concordam ou não que não tem consumo de... não tem, porque não há dissipação do gradiente, então bombeamento de prótons não, como consequência transporte de elétrons reduzido, consumo de O2 também não. Entenderam, meninos, como que é? Professora, o consumo de O2 não aconteceria até certo ponto, até atingir esse que eu chamo full, né? Quer dizer, o gradiente o gradiente eletroquímico que permite o funcionamento adequado da ATP sintase. Quando esse estado, esse gradiente, né, ele é alcançado, a cadeia não vai lançar mais. Então eu considero que não vai ter o consumo de oxigênio até certo ponto. E no início vai ter, até formar um... Isso, nesse iniciozinho, a partir do bloqueio da ATP sintase, né? Um espaço curtíssimo de tempo vai, né? Então eu considero que... Aí ela atingiu essa completude, né? Do gradiente, não vai mais lançar, tá certo? E a oligomicina é um inibidor do completo também, né? Não, ela inibe aqui, o 5, tá? Então, a oligomicina é um inibidor da ATP sintase, que também é chamada de complexo 5, né? Muito bem. Tudo bem? Vocês entenderam por que não vai haver consumo de O2, né? Ah, tá. Então, vamos refazer. Não entendeu? Vamos falar novamente, né? Olha só. Vamos pensar em que processo está ligado a qual processo, né? Os elétrons, quando eles estão transitando pela cadeia, eles vão possibilitar o bombeamento dos prótons para fora. Isso vai construir a força protomotriz. Essa força protomotriz, ela traz a energia que promove a síntese de ATP.
Ao voltar para a matriz, os prótons, então, vão passar pela ATP sintase e a ATP será sintetizada, né? Então, é o seguinte, a membrana interna da mitocôndria, né? A gente não entende muito bem como que acontece, como que eu diria, como que essa questão do gradiente em si é sentido, mas funciona. A cadeia de transporte de elétrons sempre vai funcionar para manter um gradiente de próton adequado para o funcionamento da ATP sintase. Tá certo? Então, esse gradiente de prótons adequado, quando ele é alcançado, a ATP sintase lança os prótons para dentro. Ele diminuiria? Né? Então, o gradiente diminuiria? Tenderia a diminuir, não é? Porque os prótons estão retornando para a matriz. A cadeia responde como? Lançando mais prótons para fora. Não é isso? Então, ela lança mais prótons para fora. Mas agora, o que está acontecendo? A cadeia lançou os prótons, o gradiente já está full, mas a ATP sintase não está funcionando. Né? Então, os prótons não serão lançados para fora. Né? E está interligado. O que está interligado? O transporte de elétrons e o bombeamento de prótons. Entendeu? Respondeu? Né? Isso tem a ver com o funcionamento interno de cada complexo. Lá eu explico dos componentes, de como que vai ser. E alguns detalhes ainda não estão muito claros, tá certo? Mas, por exemplo, no complexo 1 já avançou bastante. Como é que isso está acontecendo dentro do complexo, né? Sua pergunta é dentro do complexo, como que é? Né? E aquela água ali? O que é que tem? Exato. Então, sempre consome, tem que ter o oxigênio. Mas aqui, veja que neste caso, você precisa de ter o quê? Os elétrons chegando ali. Tá certo? Você tem que ter os elétrons. Só que aqui, como que está o trânsito de elétrons? Não, está meio parado, né? Está bem no início, né? É o mesmo cenário de bloquear e os elétrons, né, igual a highway, a cadeia está super reduzida, os elétrons estão ali. Né? Mas depois para essa produção de água, né? Claro, se não, isso. Aí não vai ter fluxo. Isso, se não consome oxigênio, não está produzindo a água. Tá certo. Bom, então, vamos ver agora o terceiro exemplo que eu vou citar para vocês. Succinato e dinitrofenol, chamado DNP. DNP. Ele está aqui embaixo, ó. Vocês verem ali? Estão vendo? Vamos ver o que o dinitrofenol vai fazer, né? Então, eu vou colocar o succinato e o DNP. Succinato, eu vou iniciar. Você já sabe, o succinato, ele é substrato da succinato desidrogenase, né? Então tá, iniciar, está funcionando normalmente. Mas por que ele está falando com o succinato? Esses inibidores só atuam nessa parte? Não, eu estou colocando. É um exemplo. Eu poderia colocar qualquer um dos outros. Exato. É porque o succinato é muito usado em experimentos com mitocôndria, tá? Mas eu poderia usar os outros, tá certo? Oi. O DNP é um inibidor? Vamos ver o que o DNP faz. Então, está funcionando bonitinho aqui, né? O succinato está mandando os elétrons. Vamos ver. Aí, ó, vamos ver o que o dinitrofenol faz. O que ele faz, né? Ele está dissipando o gradiente de prótons. Os prótons não estão passando pela ATP
sintase. Os prótons estão passando, sendo lançados, né, na matriz, sem passar pela ATP sintase. Aí entra naquele tema que até um colega de vocês, né, perguntou, uma colega. Então, a energia aqui, nesse caso, é dissipada na forma de calor, né? Exatamente, um desacoplador. E aí, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio e o ATP? Vai haver produção de ATP? Não. Agora vamos pensar no consumo de oxigênio. O que vai acontecer? Vai parar? Não. Né? Eu até vi uma analogia interessante, que é o seguinte: imagina o pneu da bicicleta, né? E um furinho, né? Você está enchendo o pneu da bicicleta e tem um furinho. Esse furinho seria o desacoplador. Então você bombeia mais, né, para tentar encher. Então, na verdade, vai haver um aumento do consumo de oxigênio, porque a cadeia responde assim, né? Então, a ATP sintase, ela não está bloqueada, mas o DNTP dissipa o gradiente que foi estabelecido pela cadeia de transporte de elétrons, né? E essa cadeia, isso é que é o mais interessante, mais intrigante, né? A cadeia de transporte de elétrons, ela vai se esforçar para restabelecer o gradiente pelo transporte continuado de elétrons, consumindo O2 na medida em que ele é convertido à água, né? Então, a cadeia vai tentar manter o gradiente, mas é como se houvesse, falo entre aspas, a molécula estivesse roubando os prótons de volta, né, para a matriz, tá certo? Então, esse DNP, é interessante pensar na estrutura dele. Vocês acham que, pelo que ele está fazendo, a estrutura química deveria ter uma característica mais hidrofóbica ou mais hidrofílica? Hidrofóbica, porque ele está conseguindo, né? Ele está conseguindo se movimentar na membrana, né? Então ele tem uma característica hidrofóbica. Muito bem. Por que não é assim? Oi? Mas vai formar água de todo jeito, não vai? Sim. Nesse caso, há formação de água, há consumo de O2, mas desacoplou o quê? De quem? Não, desacoplou a fosforilação da cadeia de transporte de elétrons, né? Então a cadeia está funcionando, mas o que não está funcionando, a fosforilação não está funcionando. Entendeu? Por isso que é chamado desacoplador, né? Aí vocês têm que lembrar que existem proteínas chamadas proteínas desacopladoras. Então, nas questões do caso que a gente vai ver, existe uma pergunta sobre essas proteínas. Vocês vão pesquisar, vão estudar para responder, né, a pergunta sobre as UCPs. Qual é o propósito? Onde elas existem, né? Tá certo? É bonitinho ou não é bonitinho essa mitocôndria, né? É interessante porque aqui nós estamos olhando para a mitocôndria. O mais animador, né, é o seguinte: a mitocôndria, ela pode ser isolada das células eucarióticas e ela respira no tubo de ensaio. Ela faz a fosforilação oxidativa no tubo de ensaio. Não é interessante? Né? Não necessariamente no tubo de ensaio, porque a gente usa um equipamento que tem um compartimento que se chama oxígrafo. Né? Então, nós vamos ver agora o funcionamento desse oxígrafo e como que ele pode ser usado para estudar a respiração celular. Né? Porque se eu tiver, vamos pensar numa pergunta. Se eu tiver a mitocôndria isolada, eu posso usar glicose como substrato para respiração? Não. Se eu tiver a mitocôndria isolada, ela está intacta, eu posso usar glicose como substrato nos meus experimentos de respiração celular? Não, por quê? Exatamente, porque a via glicolítica ocorre no
citoplasma, né? Então vejam que eu não apresentei, não falei, mas por que não, né, não está demonstrando? Porque aqui a gente está falando sobre mais experimentos com mitocôndria isolada e não com a célula inteira. Então até isso é interessante a gente pensar, né? Tá certo? Tudo bem? Né? Só que agora vocês, por favor, anotem, né? Deverão pesquisar a ação de 3, que eu não falei, rotenona, está aqui, ó, no cantinho, a rotenona, o malonato, eu acredito que vocês tenham visto o malonato anteriormente, e a antimicina A. Rotenona. Então, vamos pesquisar esses 3 aí, né? Tudo bem? Vamos parar 5 minutos para eu tomar uma água, vocês também, tá? Relaxarem um pouco e a gente continua. Passou 1 hora, rápido, né? Eu tenho, se você quiser aqui, ó. Tomo do copinho. Mas ele vai para outro lugar. E por favor, dê uma olhada se vocês conseguem acessar o material, né? Aí amanhã nós nos encontraremos, vocês podem me dizer se conseguiram, se está tudo certo. Professora, amanhã é offline aqui, porque a apresentação do caso vai ser na próxima semana. Amanhã nós já vamos ver os exercícios. Amanhã são os exercícios diferentes ao caso. Não, os exercícios do capítulo 19. Do caso só na semana que vem. Aí a gente tem que trazer impresso. Exatamente. Eu tentei imprimir, mas eles não estão permitindo. Tem que ter, olha só, amanhã eu devo ver os exercícios do capítulo 19, vou ver alguns, mas eu não consegui imprimir. Então vocês têm que ou trazer assim, ou pode trazer. Pode tentar. Tá? Já vai estar pronta amanhã? Não. Amanhã eu não posso esperar que vocês façam de hoje para amanhã, né? Mas se der, tudo bem. Ou quiser dar uma olhada, tá? Não tem como. Então vejam que o próximo material que nós vamos ver já está lá. Então isso vai permitir que vocês olhem com antecedência. O capítulo 17 é só na oração semana, né? Até terminar essa, capítulo 19. Isso. Tá. Isso. Vai ter assim, né, professora? Toda semana um capítulo. É mais ou menos isso? Mais ou menos, que às vezes eu misturo. Tá? Legal, gente? Gostaram de ver a mitocôndria funcionando? Né? Eu sou suspeita de falar porque eu gosto de vê-la funcionando. Então agora nós vamos virar a página. Não, por favor, continue nessa página aí. Dá para fazer um único? Sobrou espaço? Um pouquinho. Então, senão aqui no canto, aqui, ó, desse ladinho, do outro lado. Porque eu devo fazer um experimento inicial com vocês, tá? Gente, eu comi uma pipoca no Iguatemi diferenciada. Eu já comi. Ué. Nossa, a gente tem comprado uma delícia. Uma outra que eu gostei. Foi uma que era chapada. Vamos lá? Então. Vou lá só pra Gabi, vai pra casa da Gabi. Então a parte 1, eu fiz a parte 2 antes da parte 1, né? Na verdade, isso aqui é parte 2, corrijam aí, tá? Virem a folhinha, tá escrito parte 1, na verdade é parte 2. Né? A parte 1 foi essa que eu apresentei, acabei de apresentar.
Então vamos ver. Trata-se da simulação de experimentos para verificar a influência de alguns compostos sobre a velocidade do consumo de oxigênio por mitocôndrias. Como eu disse, a mitocôndria ela pode ser isolada. Quando a gente vai isolar a mitocôndria, uma preocupação que a gente deve ter é que o meio ele tenha a mesma concentração da matriz. Então, seja isosmolar. Por quê? Não tem aquela questão que vocês aprenderam lá do efeito da osmose, Então, se a gente isolar numa solução cuja concentração for menor que a da matriz, o que vai acontecer? A concentração de solutos fora é menor. Não sai. Vai entrar água. Então a água vai passar de onde tem menor concentração para onde tem maior. Ela pode inchar e estourar. E se for o contrário, a concentração da solução na qual eu isolei a mitocôndria, ela é mais concentrada. Ela vai murchar, tá certo? Então a gente usa muito para controlar essa osmolaridade, a gente pode usar, por exemplo, sacarose, tá certo? Bom, então vamos ver esse detalhe aqui. Isso aqui está demonstrando uma parte do aparelho onde a gente faz os experimentos, É um oxígrafo. Acharam a palavra aí, oxígrafo? Então vamos ver o que tem no oxígrafo. Em A, lá está a imagem. Em A tem local para adição dos compostos. Então em A, na verdade, é uma fina ranhura que eu posso injetar uma agulha bem fininha para colocar compostos ali na minha amostra, Tinha que ter essa figura aqui, isso? Essa daqui, não, só observar. Aqui está marcando o que é para vocês observarem, Então ali é onde eu injeto compostos, por exemplo, o substrato, entenderam? Eu posso... Não, essa parte não. Mas aqui, esse é só para que vocês conheçam o aparelho. Mas eu não vou pedir que vocês saibam, decorem os compartimentos de um oxígrafo. É só para conhecer mesmo, tá certo? Em B, é chamada a célula de incubação. Então, ali é onde vai estar a mitocôndria. E a mitocôndria isolada, ela é uma suspensão, uma organela, Então, no fundinho daquela célula de incubação, tem que ter sempre um agitador para ficar agitando. Porque se não agitar, o que vai acontecer? Ela tende a ir para o fundo, precipitar ali no fundo. Ela não está dissolvida, é uma organela, não dissolve, não está dissolvida. Então, em B, observe que em B tem um espaçozinho, é ali que está a suspensão com a mitocôndria. Em C, toda essa capinha ali, você tem uma câmara termostatizada, então eu posso controlar a temperatura. Em D, que é bem embaixo, estão vendo? D, ali embaixo fica um agitador, está agitando para nunca as mitocôndrias descansarem, ou precipitarem no fundo. E o mais importante, em E e F, estão vendo E e F? Em E, você tem uma membrana e F um eletrodo. Então, toda essa parte EF é capaz de medir a concentração, registrar a concentração de oxigênio. Quanto de oxigênio que tem naquela minha suspensão de mitocôndrias que está ali, agitando. Tá certo, gente? Igual você tem o pHmetro, que vai medir a concentração de prótons. Aqui você tem o oxígrafo, que vai medir a concentração de oxigênio, tá certo? A parte A é um orifício por onde a gente adiciona os compostos, Não está muito claro nessa figura, gente? Não dá para ver, assim, cadê, Mas é só mais ou menos uma indicação do local. Então, esse equipamento, ele é ligado, num computador com um programa, um software que vai, então, fazendo o registro dos dados, tá certo? Quando eu
aprendi, né, a gente tinha era aquela impressora que fazia assim, tá, 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 né, ia imprimindo o gráfico, fazendo um barulhão assim, tá certo? Agora não, agora vocês vão lá no software, tudo bonito. Tudo bem. Então, olha só. Vamos ver isso aqui. Deixa eu só habilitar aqui os gráficos. Temos 2 gráficos. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu só mover, ver se eu consigo mover isso aqui, sei lá, para um cantinho assim, ó. Aqui diminui, né, gente? Se eu clicar aqui, né? Aumenta, fica bem melhor. Olha só, vamos ver. Então, 2 gráficos. Toda vez que vocês olharem um gráfico qualquer, a primeira coisa que vocês devem fazer é o seguinte: olhar o que é o eixo Y, o que é o eixo X. Então, vamos ver esse gráfico que vai demonstrar uma curva em azul. O eixo Y é o oxigênio, a concentração de oxigênio que está ali naquela célula de incubação. Então, ao fechar a célula de incubação, então meu programa, meu software vai registrar aquela quantidade como se fosse 100%, tá certo? Vezes o tempo. Então, vai mostrar o que está acontecendo com o consumo de oxigênio pela mitocôndria intacta, isolada, ao longo do tempo, né? Em B, você já tem o ΔPsi, é o quê? O gradiente elétrico com o tempo. Então, nós temos um gráfico de oxigênio versus tempo e gradiente elétrico versus o tempo. Então, vamos começar? Vamos no 1 aí. Vou adicionar a mitocôndria e medir o consumo de oxigênio. Então, vocês, quando eu estiver demonstrando, aí você só olha no quadro, depois que vai anotar, tá certo? O que vocês viram? Eu vou fazer com calma, porque mesmo na velocidade lenta, esse programa vai rápido demais e eu perco o experimento em sílico. Então vamos fazer? Então eu devo adicionar a mitocôndria e só, não é isso? É fácil. Eu vou deixar aqui na velocidade lenta e vou adicionar a mitocôndria e vou iniciar. E aí vocês podem, então, ver o que está acontecendo. Mas não muda. Né? Então, consumiu oxigênio, gente? Tem a mitocôndria, mas eu não adicionei quem? Substrato, e nem adicionei ADP mais PI. Tá certo, gente? Então, a mitocôndria está isolada, ela não está na célula. Poderia, né, vir algo do citoplasma. Então, podem colocar a resposta na sua folhinha. Não consumiu, assim. O oxigênio se manteve constante. Construiu um ΔPsi? Não construiu, né? Então, enquanto vocês anotam, eu vou repetir, para quem quiser ver de novo. Sim. Tá? Botar novo, mitocôndria, iniciar. O estado substrato era ADP, fosfato inorgânico. Não Eu vou colocar, peraí. Nós vamos ver chegar lá. Não via delta. Não. A constante seria amonia reta. Tá. Oi. Essa quantidade de oxigênio que foi consumida bem no início, bem pouquinho assim, é considerável? Não é considerável, não. A gente não precisa colocar na... Não. Boa observação. Aí vocês vão me dizer se eu posso mover para a parte 2. Posso? Uhum. Então vamos para a parte 2. Adicionar a mitocôndria e o piruvato. Vamos lá. Novo. Eu já tenho que ver onde que tá, porque senão eu vou devagar e eu perco o experimento.
Acorda. Respirou? Isso. Opa. O que aconteceu? Explique. Então, o piruvato, ele é substrato da enzima piruvato desidrogenase. Então, ele vai proporcionar a síntese de NADH. O NADH vai, então, ser oxidado a nível do complexo 1, né? E aí os elétrons estão transitando, chegando ao oxigênio, né? Por isso que está consumindo o oxigênio. Então, houve consumo de É. oxigênio é suficiente. Exato. Houve consumo de oxigênio. Não, mas tem que explicar. É isso, o piruvato. Mas a explicação é essa? Essa é a Queria explicação. colocar que o piruvato ele induz a produção de NADH. Vamos colocar que ele é substrato, né, da enzima piruvato desidrogenase, que leva à formação de NADH. Então, inicia transporte de elétrons, oxigênio consumido. Ficou grande demais? Vamos colocar de uma maneira assim. Então, tá. O piruvato proporciona a síntese, né, de NADH. Então, você está proporcionando elétrons para a cadeia, né? NADH é o estado reduzido. Então, proporciona... A formação de NADH, né? A produção de NADH. proporciona de água, é isso? Exato. Então, os elétrons vão ser transferidos para a cadeia e o receptor final é oxigênio, né? Então, vai respirar. Então, tem a fonte de elétrons, que é o NADH, e tem um receptor final, né? Então, o oxigênio vai ser consumido. Tá. Eu não vou dar muita importância para essas anotações que eu fiz aí embaixo, não, porque eu quero um experimento específico que eu vou mostrar para vocês. Então, ignora essa nota aí. Você não colocou ADP nem PI aí. Não coloquei. Exato. Então, vamos colocar para ver? Né? Então, agora eu vou colocar o piruvato e depois eu vou colocar ADP mais PI. Tá? Primeiro numa baixa concentração, ele vai, né? E depois numa alta concentração. Vamos fazer? Então, vamos lá. Olha. É a concentração 1 que é baixa. Então, novo. Deixa eu só... Essa nota é para 3, né? Viram? Né? Então, olha só. Quando estava só com o piruvato, tinha uma velocidade. Quando eu coloquei ADP mais PI, essa velocidade aumentou. Vocês viram? A inclinação. A velocidade aqui, ela é calculada, né, pegando a queda no eixo Y, né, olhando no eixo Y pelo tempo. Tá certo? Aumenta o consumo de oxigênio. Por quê? Porque quando... vamos ver se... Desculpa, você... A ATP sintase vai produzir ATP, então vai estar alterando mais o delta Psi. Isso, a ATP sintase, então, vai funcionar, né, fosforilando, e para que isso aconteça, vai haver dissipação do gradiente de próton. Só uma tendência, porque a cadeia vai responder respirando mais. Né? Então, se está havendo a síntese de ATP a partir daquele ADP e fosfato que foram adicionados, isso só acontece porque os prótons estão voltando. Se eles estão voltando, a cadeia de transporte de elétrons vai se esforçar para repor, entenderam? Ao se esforçar para repor, consome mais oxigênio. Ok? Então... Eu não entendi com gradientes. O que acontece? Com qual gradiente? Não, quando você coloca ADP mais...
ADP mais PI. ADP mais PI vai ser usado por quem? Pela ATP. Ok, ATP sintase. Ela vai, então, fosforilar, né? ADP mais PI, sintetizar ATP. Mas qual que é a condição inicial para que ela faça isso? Os prótons têm que se mover. De fora para dentro. Se eles vão se mover, tem que se mover de fora para dentro, o gradiente de prótons tende a aumentar ou diminuir? Diminuir. Mas a cadeia de transporte de elétrons vai se esforçar para mantê-lo. Então, vai respirar mais. Vai consumir mais oxigênio. Por quê? Para bombear os prótons, você não precisa de transporte de elétrons. Entendeu? Ligou? Conseguiu ligar? Professora, essa queda lá no gradiente de concentração é a hora... É pela ATP sintase? É pela ATP sintase, entrada, estão voltando. Quando ela vai produzir o ATP, ó. Exato. Quando ela vai produzir o ATP, os prótons estão voltando. Então, o delta Psi tende a dissipar, cair, diminuir. Isso seria o que era gráfico? Quer dizer, desculpa, o que ela falou? Ela está falando nesse ponto aqui, né? Quando você tem queda. Então, está funcionando e depois vai retornar. Tá certo? Então, agora eu vou colocar... Veja que eu coloquei uma quantidade pequena de ADP. Por que voltou ao inicial? Porque foi assim, olha lá. Acelerou, né? Eu botei piruvato, tinha uma velocidade. Aí depois a ADP mais PI acelerou. Aí depois voltou de novo até a mesma velocidade. Porque o ADP acabou. A ADP mais PI acabou. Tá certo? Aí eu coloquei de novo. Estão vendo ali? Né? Aí acelerou de novo. Agora eu vou fazer esse experimento usando uma alta concentração de ADP. Tá certo? Mais PI. Então, a gente espera que, né, essa síntese ela ocorra por maior tempo, né? Então, vamos lá. Nós estamos no 3, não foi, gente? Adicionar a mitocôndria, o piruvato e depois a ADP. Né? Agora, baixa concentração e depois... Veja que essa baixa concentração está em 200 micromolar. Agora é o 4, não é? Agora é o 4. Adicionar mitocôndria, piruvato e alta concentração. Vamos ver. 4. Novo. Mitocôndria. Cadê o 2? Aqui. Mitocôndria. Iniciar. Viram? Então agora o ADP estava em maior concentração, né? Então você tem aí uma aceleração da respiração celular até acabar o oxigênio que está na célula de incubação, né? O consumo de oxigênio, a aceleração do consumo de oxigênio. Essa aceleração do consumo de oxigênio, ela permaneceu até acabar o oxigênio na câmara ou na célula de incubação, né? Até acabar o consumo de O2, que chegou a 0 ali, né? Porque no eixo Y nós temos a concentração de oxigênio, lembra disso, né? Então, antes de acabar o oxigênio, sempre estão aumentadas as níveis de ATP, é isso? Até acabar o oxigênio. Depois para com o de ATP. Nesse caso aí, eu só consegui medir até ali, né? Tá certo? Então extinguiu o oxigênio, tá? Pessoal, posso fazer o número 5? O delta Psi, professora, ele
É. Eu não entendi muito a relação com o intercalço. Aqui ele teria que se reconstruir, né? Como se diz, tá certo? Então ele ficou diminuído, né? Ele sempre vai ser um pouco mais alto quando você não tem a síntese, né? De ATP, né? Oi. Por que no gráfico aí do gradiente ele fica todo tempo constante? É sempre que ele está produzindo ATP e está o que eu estou falando é o seguinte, o gradiente, se você não tem a síntese, é que ele está, como que chama, na sua completude, né? Agora, quando a ATP sintase começou a trabalhar, ele já vai para outro nível, que ela está tendendo a dissipar, né? Vou fazer agora mitocôndria, piruvato e oligomicina e depois ADP e PI. Vamos lá. Mitocôndria. Deixa eu só pensar onde que eu tenho que clicar, que senão vai rápido e eu perco. É o que? Piruvato? A oligomicina, ela acelerou o consumo ou não? Diminuiu. Está previsto? É o que vocês esperavam mesmo? Sim. E aí, quando eu coloco o ADP, eu espero... Porque a oligomicina, com ela não há consumo de ADP, porque ainda está consumindo. Aqui, né? É porque é aquele início, né? É porque antes quando é igual a pergunta da colega. Falei assim, mas inicialmente vai conseguir, mas depois vai parar. Então aí... exatamente. Então diminui e depois para. Depois tende a parar, porque, né? É exatamente aquele ponto que a gente discutiu, né? Não, é porque ela inibia o complexo. Ela não vai ficar respirando, não. Tem mesmo com a ADP. A questão aqui, o ponto que viu o efeito foi porque diminuiu, né? Consumo. Então, no caso, o ADP e o fósforo não vão influenciar, porque ela inibiu a outra. Isso. Por que o ADP e o PI nem tiveram efeito? Porque a enzima está inibida. A oligomicina é o inibidor da enzima. Então, eu adicionei ADP e PI e não aconteceu nada, né? Oi. Se o experimento tivesse mais tempo, o gradiente ia cair também, depois de um tempo, ou ele ia se manter? Ele ia se manter, né? Porque você não tem volta, né? Ia ficar alto lá, bloqueado. Mas quando a ATP sintase não está funcionando, diminui o gradiente, né? É porque ela vai bombear para dentro. Isso. Vai estimular a bombear para fora. Isso. Se a ATP sintase tende a diminuir o gradiente, né? Bom, agora eu vou fazer a letra C, número 6. Eu vou adicionar piruvato. E esse composto, o nome é grande aí, vamos ver. Trifluorocarbonilcianeto fenilhidrazona, né? Vamos ver como que ele atua, né? Então, número 6, piruvato e depois o FCCP. Onde que ele está aqui? Deixa eu ver. Tá. Então, novo, mitocôndria, iniciar, piruvato e o... O que o FCCP está fazendo? A mitocôndria respirou mais rápido, maior velocidade, né? É essa molécula aí, com esse nome grande. Ela é um inibidor. Trifluorocarbonil fenilhidrazona. Então, acelerou, né? Ela acelerou o consumo de oxigênio. Professora, Né? não teve Por quê? produção de ATP, né? Não teve.
Só acelerou o consumo, mas não produziu. Então, está dissipando o gradiente? Por que a cadeia acelerou? Né? Olha só, quando adicionou aqui, dissipou aqui, ó. Né? Então, o que está fazendo essa molécula? A estrutura. Pois é, vocês já sabem, ela acelera o consumo de oxigênio. Muito bem, né? Então. Porque não tem consumo de. Não tem produção de ATP, mas tem consumo de O2, então a energia está sendo dissipada em forma de carbono. Professora, eu tô com dificuldade para entender esses deltas. Eu não estou entendendo. O delta psi? O delta psi, ele mede esse gradiente elétrico. Tá? A diferença de... a variação dele. O que está acontecendo? Tá, olha, você tem a carga positiva fora, né? E negativa dentro. A positiva é devido aos prótons, principalmente. Então, se eles estão indo para dentro, né? O que vai acontecer? Né, com a diferença que existe de positivo e negativo. Ela diminui a diferença. Aí o gráfico ele vai subir. Vai descer. Está diminuindo. Ele aumenta Quanto mais carga positiva. Porque quando o próton entra para dentro, ele pode neutralizar a carga negativa. Então não é uma diferença elétrica tão grande, entendeu? E ele aumenta quando você põe tipo piruvato, que aí vai fornecer elétrons. Mas não são os elétrons que são responsáveis pelo delta psi. Não, você transportar o próton, exato. Próton dentro ou H-. Desculpa, próton fora ou H- dentro. Entendi. E o 7 não vamos fazer aí, porque a rotenona, eu não vou falar sobre a rotenona ainda, né? Agora eu vou fazer um experimento. É o último e ele é importante, que eu quero mostrar um aspecto para vocês, tá bom? Vamos lá. Ele não está descrito aí, mas eu vou falar exatamente o que eu vou colocar. Então anotem, por favor. Eu vou colocar o succinato e, se for possível, vocês fazerem um desenho simples, né? Só mostrando. Não precisa ser exato igual está aqui, não, só o que está acontecendo. Eu vou adicionar succinato, depois eu vou adicionar ADP mais PI, quanto que era? 200 micromolar. Baixa, né? E só, tá bom? Então eu vou fazer. Eu vou adicionar succinato, depois ADP mais PI baixo, depois e só. Vamos ver. Depois só? Não, e só. Desculpa, eu falei e só. Tá, eu vou adicionar claro, vai ter a mitocôndria, succinato, ADP mais PI, baixa concentração, para aquele experimento em sílico, e somente estes. E esse somente. Mas a calculadora, ela não vai produzir ATP? Por que o delta psi não está alto? Assim, constantemente alto. Já que você vai fazer ter que ser jogada fora. Porque o desacalculador está mandando, destruindo. O desacalculador é o que? Exato. Tá, obrigada. Vamos fazer? Então vou fazer, ó. Vou colocar... Cadê o succinato aqui? Ué? Oi? É interessante porque quando a gente faz esse experimento, dependendo, a gente pode perder o experimento no laboratório mesmo. Pipeta! Aí a mitocôndria... Aí você tem que começar tudo de novo. Lava a célula de incubação, põe a mitocôndria, fecha tudo, vamos iniciar. Assim.
Então você tem que ter as condições de concentração de mitocôndria tudo ajustado, porque se tiver muita mitocôndria, acaba o oxigênio rapidinho, assim. Aí não dá, né? Ué, gente, o que aconteceu? Né? Tá. Então, olha só. Dá para desenhar isso aí? Tchum. 3 estágios, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu coloquei o ADP mais PI, o que aconteceu com a velocidade de consumo? Aumentou. Então, nessa região, né, do experimento, né, a gente pode ter alguma inferência, alguma ideia do estado da mitocôndria. Neste ponto, a gente fala que a mitocôndria está no estado 3, tá? Então, o estado de respiratório 3. É isso que eu queria mostrar para vocês. O estado respiratório 3. Aqui, ó, gente. Bem aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Estado 3. E o próximo estado, quando terminou o ADP mais PI, foi todo usado, é chamado estado 4. Até o ADP é estado 3. Toda essa parte aqui, daqui até aqui, é estado 3. O 4 é quando acaba. O 4 é quando mudou a velocidade, né? E vai até o final. Aqui acabou, não tem mais oxigênio aqui. Tá bom? Exato. Oi. O estado 4 é quando usa todo o ADP mais PI. Até o final, o estado 4. Isso. Não, a gente poderia falar que ele é estado 2, na presença só de succinato ou só de ADP, mas isso não vou entrar nessa descrição. Entendeu? Então eu vou deixar só que vocês compreendam o estado 3, estado 4. Não, delta psi não. Só aí. Aí eu gostaria que vocês anotassem o que eu vou falar. Né? A taxa, estado 3 sobre estado 4 é chamada controle respiratório. Controle respiratório. A taxa. Então, taxa é o seguinte, eu tenho uma taxa aqui, porque eu tenho aqui, ó, estão vendo? Quanto de oxigênio pelo tempo. Aqui eu tenho outra, quanto de oxigênio pelo tempo. A taxa do estado 3 sobre estado 4, né, a taxa de quê? De consumo de oxigênio pelo tempo. Essa taxa no estado 3 sobre estado 4 é chamada controle respiratório. E ela dá uma ideia de quanto que a mitocôndria está boa, né, em termos de realizar a respiração celular naquele experimento. Tá certo? Porque, veja, se eu faço um experimento hoje, aí eu tenho alguma medida. Se eu for fazer amanhã, eu tenho que ter certeza que a minha mitocôndria está tão boa quanto a de ontem, né? Aí como que eu faço isso? Eu calculo, na verdade é um índice, né? Índice de controle respiratório. Aí só vocês podem anotar, varia de 3 a 10, né? Depende da qualidade da preparação da mitocôndria. Varia de 3 a 10? Da qualidade da preparação. Lembra, gente, que é importante que a mitocôndria esteja o quê? Intacta, né? E acoplada para acontecer isso. Então, se ela está boa, se ela está íntegra, está realizando uma respiração boa, então ela está, né? Então, eu explico para vocês o seguinte: por meio desse tipo de experimento, é possível calcular a formação de oxigênio, a quantidade de ATP produzido,
em relação ao oxigênio consumido, na presença daqueles diferentes substratos, tá certo? Então, existe uma maneira, não vou entrar no mérito de como isso é calculado, mas eu vou falar para vocês, né? Então, por exemplo, se eu usar o succinato como substrato, essa taxa de ATP formado, ela é quase 1,5. Ela é 1,48. O que quer dizer isso? Quer dizer, né, que você tem o succinato, ele não produz FADH2. Então, o FADH2, ele vai proporcionar a síntese de 1,5 ATPs. Então, isso é importante saber, anotem aí, né? E o NADH, 2,5 ATPs. Tá, então, o FADH2 proporciona a síntese, né, fornecendo seus elétrons, né, para a cadeia, proporciona a síntese de 1,5 ATP. Por FAD. E o NADH, 2,5. Né? Então, isso aí pode ser por molécula ou pode ser por mol de moléculas, né? Tá certo? Ou, sei lá, milimol de moléculas, micromol de moléculas. Ela falou que o controle respiratório da quantidade de ATP produzido pelo oxigênio. Então, o que eu estou falando é que essa taxa sobre a quantidade de ATP sobre o oxigênio, o ATP formado sobre o oxigênio consumido, ela pode ser inferida por meio desse tipo de experimento. E ela permite, então, que a gente tenha uma ideia de quanto ATP está sendo formado. Tá certo? Né? Bom, eu devo voltar a falar dessa taxa PO num dos exercícios de novo, tá? Então, esse número é importante para a gente inferir quanto de ATP é produzido, né? Tá certo? Por NAD ou por FAD. Meu Deus, a chamada. Vocês têm que me avisar. Mas eu vou apresentar o caso, é rapidinho, né? Não, vou apresentar o caso para vocês. Passar aqui a chamada. É geral, não assim ainda. É só ir embaixo, vai sobre Eu não estou funcionando, a gente está perdida porque a gente não Ai, meu Deus. Deixa eu só fechar. Mas eu vou gente. Onde que tá? Meu computador aqui. Nossa, eu já ia virar aqui, ó. Vou falar de mais essa. Não é? Até eu achei. Vamos então, vou apresentar. Este é o caso 1, né? O caso envolve 2 irmãos gêmeos, né? Um menino, uma menina, uma garota e um garoto. E achei essa foto tão bonitinha que botei aí, né? Então, é a Cheryl e o Charles. Então, vamos ver esse caso. O nome, o título é Morro por essa dieta, uma exploração da fosforilação oxidativa. Morro, faltou um R ali, né? Eu tinha consertado e agora parece que eu peguei a versão antiga. Desculpe, realmente. Então, aqui você tem quem realmente propôs esse caso, Terry Platt, da Universidade de Rochester, e Eric Hibbins, da Universidade de Illinois, Universidade Ocidental de Illinois. Então, vamos ver. Queimando energia. Então, aqui a primeira cena, eles estão conversando, os 2 irmãos. Ei, Cheryl, vem aqui. Charlie chamou sua irmã gêmea animadamente. O que foi? Né? O que foi? Respondeu Cheryl. Você sabe que meu treinador de luta livre quer me colocar na categoria que está 65, tá certo, gente? Não é 35, não. O treinador de luta livre quer colocar ele na categoria de 65 quilos. Então, aqui está. Está o quê? A solução, DNP. Apenas uns poucos comprimidos. Sharon pegou a nota fiscal,
R$250 por 11 comprimidos? O que é muscle-man.com? Charles assentiu. Eu sei, não é barato, mas tem sido provado cientificamente que funciona. Aqui estão as instruções. Tome um comprimido no primeiro dia e 2 comprimidos nos 4 dias seguintes. Então, isso funciona realmente? O que faz? A Cheryl perguntou para o irmão. O plano. Eu não sei, também não me importo. Mas ele deve me ajudar a perder os 3,5 kg em uma semana. É rápido e foi provado que funciona. Cheryl ficou curiosa. Talvez isso pudesse me ajudar a afinar um pouco. Afinar, né, a cinturinha, por exemplo. Eu poderia certamente usá-lo em alguns lugares cruciais. Tá? Também está pensando em perder algumas gordurinhas, né? E aí, seu treinador sabe sobre isso? Talvez pudesse ajudar o time inteiro, né? Aí o Charles, não, Charles exclamou, este é meu segredo agora. Além disso, ele não se importaria, ele quer apenas que nós vençamos. E esta é a minha primeira luta na universidade. Então o Charles está preocupado com a luta, né? Ele quer perder peso para entrar na categoria que o treinador previu para ele. Algo dá errado. 2 dias depois, Cheryl encontra seu irmão caminhando pelo campus após o jantar e fica sabendo que ele tinha tomado 2 comprimidos extras naquela tarde, porque pensou que não estava perdendo peso rápido o suficiente para a semana seguinte. Aí a Cheryl fala com o irmão, sabe, você não parece bem. Você está corado, está respirando rápido, está ofegante, né? Ela poderia dizer. Você andou correndo? Aí o Charles, na realidade, Charles confidenciou, eu não tenho corrido. E estou um pouco amedrontado, porque sinto como se tivesse corrido, mesmo não tendo. Você pode perder mais do que peso. E o Charles continua falando com a irmã. Me sinto nauseado também, fraqueza nos joelhos, continuou o Charles. Estou suando como um cavalo. Olha a minha camiseta como está úmida. E a Cheryl fala, né? Melhor irmos ao posto de saúde, insistiu Cheryl. Quanto mais cedo, melhor. Bem, ok, mas não conte para o meu treinador sobre isso, ou ele não vai me deixar competir sábado. Felizmente, Charles foi atendido rapidamente no posto de saúde. Eles chamaram uma ambulância para um tratamento de emergência, na medida em que verificaram que havia mais do que o peso de Charles em risco, né? Então, na verdade, a vida de Charles estava em risco. 2 dias depois, uma Cheryl assustada e seus pais, ela estava com os pais, ouviram o que o médico da emergência tinha a dizer. Você me disse que ele estava tomando DNP, 2,4 de nitrofenol? Bem, vocês todos passaram por um grave susto, mas ele vai ficar bem. Vamos mantê-lo aqui por mais alguns dias, apenas para ter certeza. Cheryl disse, ele vai ficar louco de perder a luta. Eu não compreendo. Estava funcionando bem. Estava vendo na internet. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí o médico, Dr. Adams, né, franziu as sobrancelhas, né? Aí falou, né? Franziu as sobrancelhas. Eu tenho, né? Aí morro por esta dieta. Clinicamente, DNP é uma dessas drogas onde a dose terapêutica, que é a quantidade que vai produzir os resultados desejados, em metade daqueles que a tomarem, é um pouco menor que a dose letal, chamada de LD50, onde metade daqueles que a tomam morrem, né? Para que fármacos sejam aprovados clinicamente, a LD50 deve ser muito maior que a dose terapêutica.
E Sharon disse, oh meu Deus, sussurrou, né? Sharon sussurrou para os seus pais. Aqueles 2 comprimidos extras poderiam ter matado meu irmão. Tá aí o caso. Então agora seguem-se as perguntas. Onde estão as perguntas? No aprender. Vocês então podem trabalhar neste caso até quinta-feira que vem, tá?